Paz de Cristo, meus amados irmãos, é bom nós estarmos juntos, mais esse encontro maravilhoso, nessa carta maravilhosa, doce, edificante, carta de Paulo aos Efésios, e domingo à noite nós estamos estudando o livro do Apocalipse, nós estamos tratando das 7 cartas, estamos falando de Efésios, justamente essa carta. Domingo próximo nós vamos para a última parte, a terceira lição, da carta do Senhor através de João, para essa igreja maravilhosa que precisava de uns ajustes, e a gente sempre precisa de uns ajustes, sempre precisa de uma renovação. Por isso nós estamos aqui nesse encontro, nessa noite, para a gente se alimentar da palavra do Senhor. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce, e nós estamos orando pela igreja, orando pelos irmãos, para que Deus nos guarde e que nós possamos completar a carreira e chegarmos até o final com a nossa fé, com o nosso coração puro, nosso coração limpo, na presença do Senhor. Domingo próximo passado, nós começamos uma série até dezembro, se Deus assim permitir. Todo segundo domingo, um culto de louvor com o tema missão. Falamos sobre contribuição cristã. Recebemos o grupo do Centro de Recuperação com seu representante legal, o irmão Antônio. Foi muito bom, foi uma bênção, graças a Deus. Domingo agora, nós estaremos de volta, dando continuidade à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos entrar no capítulo 8, capítulo importante. Toda a Bíblia é importante, né? Só para dar ênfase, esse capítulo 8 é um capítulo difícil, no entanto, é importante para que a gente estude e a gente perceba o intuito de Deus, o desejo de Deus para a sua igreja. Ok, muito bem. Efésios capítulo 3, vamos avançar nessa bela carta. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, nesse capítulo 3, no versículo de número 1. Por esta causa, quer dizer, que causa é essa? É o contexto, quando Paulo fala sobre os gentios e os judeus, a barreira da inimizade que foi derribada por Cristo Jesus, e agora somos uma só família. Então, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Maravilha. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas do Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar a qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Que Deus abençoe a sua bela palavra e que sejamos edificados por essa doce palavra, essa palavra maravilhosa. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos e te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença. Abençoa a nossa casa, resplandeça o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que seja um encontro edificado, que nós, ó Deus, possamos sair, ó Deus, desse momento de meditação das Escrituras, abençoados, edificados, fortalecidos pela força do seu poder. Fala o nosso coração, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida, abençoa a igreja, abençoa o Brasil e abençoa as nações.
tem misericórdia de nós e fortalece os nossos corações. Nós somos gratos. Fala ao nosso coração pela sua doce palavra em Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Glória a Deus. Ok, irmãos, estamos entrando nesse capítulo 3 e Paulo explica o seu papel pessoal e único no propósito de Deus para os gentios. E Paulo aqui ele é chamado o apóstolo dos gentios, né? Então, esse apóstolo dos gentios que Deus comissiona, né? Esse enviado pelo Senhor para pregar a palavra de Deus, para que os gentios pudessem receber aquilo que estava preparado para eles antes da fundação do mundo, decretado pelo Senhor. No capítulo 2, Paulo pinta o quadro mostrando o contraste vivo entre a dupla alienação que os gentios padeciam diante de Cristo e diante de Israel. Os gentios estavam alienados, fora da aliança, né, alheios às promessas, né? E aí, mas vimos que Cristo, com sua morte, o que Cristo faz? Ele quebra essa alienação vertical dos gentios com o Senhor e alienação horizontal, que é a comunhão dos gentios com os judeus. Então, Cristo, com a sua morte, derruba a barreira que existia, né, entre o homem e Deus, entre homem e homem. Agora nós somos uma família. Isso é maravilhoso, isso é edificante, nós olharmos assim o corpo de Cristo, né, em todas as nações, e nós somos uma família. É interessante quando a gente viaja, vai para outro lugar e que a gente participa de um culto de pessoas que a gente nunca viu e eles estão adorando a Deus e nós assim nos sentimos em casa, né? Teve uma irmã que foi a Jerusalém e lá no momento de culto, né, de várias línguas, vários povos, e cantando lá um louvor, quando chegou aquele momento do Aleluia, né, um hino que tem aquele refrão sobre Aleluia, não sei qual é, tem alguns, né, e aí ela falou que todas as línguas, quando chega no Aleluia, canta a mesma coisa, canta Aleluia, né? E aí ela falou que aquela presença de Deus, né, vários povos de várias regiões, né, e ela chorava e se alegrava, se emocionava, vendo o corpo de Cristo adorando a Deus, porque nós somos agora uma família, um único edifício dedicado ao Senhor, para a glória do Senhor. Agora, parece simples para nós aqui, olhando isso, né? Olhando as Escrituras, olhando aqui na frente, o propósito de Deus já é clareado pela graça do Senhor, mas para um judeu, naquela época, não era, era difícil. E aí nós podemos ver, por exemplo, lá no primeiro século, quando o apóstolo Pedro, ele recebe uma revelação, vai pregar aos gentios, entra na casa de Cornélio, um romano, prega, o Espírito Santo cai sobre os gentios. Ele vê, ele passa aquele grupo nas águas, volta a Jerusalém, se justifica diante do colégio e mostra que Deus tinha derramado também sobre os gentios o Espírito como tinha derramado sobre eles. Ele, Pedro, não poderia negar as águas àqueles gentios e eles se alegraram porque Deus também visita os gentios. Só que mais à frente um pouquinho, quando a gente chega lá na Galácia, e aí o apóstolo Paulo chega lá e viu Pedro, que já estava, Pedro dividido em cima do muro, né? Pedro, ele tinha, quando chegou os irmãos da circuncisão, Pedro sim saiu fora, né? E aí Paulo teve que chamar a atenção de Pedro diante de todos, e Pedro se tornou repreensível, e Paulo chama a atenção dele, né? Por quê? Porque não é muito simples. Pode ser simples para nós, mas no primeiro século foi assim algo muito profundo de uma cultura, de uma história milenar, né, de um povo separado, desde Abraão, um povo separado. Aí e tinha profecia, é fato. Os profetas tinham falado, o Espírito tinha usado os profetas, é fato. Mas quando chegou a realidade, eles ficaram assim, e agora? O que a gente vai fazer, né? Agora, se nós não tivermos bem firmado a convicção que em Cristo somos um corpo, né? Vamos fazer separação entre nós e os irmãos que frequentam outras denominações. Como Pedro teve uma certa dificuldade, né? E eu já falei a dificuldade de Pedro, né? E nós podemos também ter essa dificuldade, né? Olharmos irmãos de outras denominações e fazermos diferença só porque eles, em algum ponto, eles pensam diferente de nós. Não é ponto doutrinário, é ponto de costume. Por exemplo, numa certa feita, um pastor amigo que é da Assembleia de Deus, ele me chamou para pregar. E eu uso barba, há muitos anos eu uso, não, quer dizer, pelo menos um ensaio de uma barba há muito tempo.
E aí ele falou assim, puxa, eu queria que o irmão pregasse lá na minha igreja, né? Só que eu queria pedir uma coisa ao irmão. O irmão poderia tirar sua barba? Aí eu falei, não vou tirar minha barba, não. Aí ele, enfim, em resumo da conversa, eu não fui pregar na igreja dele, e aí porque o convite foi cancelado por causa da minha barba. Ó, que grande empecilho, né? No entanto, eu entendi, é um costume deles, né? Não é por causa disso que eles não são meus irmãos, não é por causa disso que eu não sou irmão deles, né? Enfim, eles continuam cultuando a Deus, eu continuo cultuando a Deus aqui, eles continuam cultuando a Deus sem barba, eu continuo cultuando a Deus com barba, né? Mas, bom, isso aí é bobagem. Mas vamos lá. Bobagem nossa, né? Porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente não vê uma coisa dessa para impedir a nossa comunhão, né? Então, nós devemos ter não só a maturidade, mas a convicção daquilo que Deus fez em nós, em Cristo Jesus, e na vida também dos nossos irmãos, né? É que Paulo, ele vem no capítulo 2, do verso 11 ao verso 22, ele mostra o que Deus fez entre os gentios e os judeus. Aí ele entra no capítulo 3, falando do mesmo assunto, né? Mostrando o que Deus fez através de Cristo entre os dois povos. Mas o que a gente vê no capítulo 3? Abruptamente, Paulo desvia o ponto de atenção, né? Desvia o seu ponto de atenção, antes centralizado neles, nos gentios, para fixá-lo nele próprio, no próprio Paulo. Né? E no versículo 1, o que nós lemos? Né? Ele diz, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Bom, humanamente falando, quando a gente vê sou prisioneiro em Cristo Jesus, ou, repito, humanamente falando, o apóstolo Paulo ele era prisioneiro de Nero, estava em cadeia, preso, né? E Paulo apelara para o governo romano e, portanto, tinha sido levado preso para ser julgado diante desse tribunal. Mas o que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Veja o entendimento de Paulo com respeito à soberania de Deus. Ele diz que ele era prisioneiro de Cristo, não prisioneiro de Nero. Que ele não estava preso nas correntes físicas dos soldados romanos. Ele estava preso nas correntes da graça de Deus. Ele era prisioneiro de Cristo Jesus, né? O que é que a gente pode entender? Qual é a minha interpretação disso? Qual a ideia que temos dessa afirmação de Paulo? Que Paulo estava convicto que a sua prisão física, né, ele estava debaixo da soberania de Deus, né? Deus disse para Paulo que ele deveria chegar em Roma, ele deveria pregar o evangelho naquele lugar. Então, ele entendeu isso, né? Então, Paulo estava ali descansando nessa soberania, descansando, vamos dizer assim, pela fé, porque obviamente ele sofreu, obviamente ele não queria estar debaixo daquelas cadeias, ele queria estar livre, pregando a palavra de Deus, era o desejo dele ir para a Itália, pregar a palavra do Senhor, né? E para fazer, estender o reino de Deus através da pregação. Mas ele entendeu que ele era prisioneiro de Cristo Jesus. Ele entendeu que ele estava debaixo da soberania de Deus. Então, aplicando esse verso para nós perguntamos: será que cremos que a nossa vida está debaixo dessa soberania de Deus? Mas você pode falar para mim, mas bispo, Deus foi muito claro para Paulo. Deus apareceu para Paulo. Deus falou objetivamente a Paulo que ele deveria ir a Roma, pregar o evangelho. Então, Paulo disse que Deus o visita, né? E Deus o direciona. Agora, mas aí a pergunta continua: será que esse versículo 1 só serve para a vida de Paulo? Essa convicção só deve ser de Paulo, não deve ser a nossa convicção. Mas você, por exemplo, que é muito atencioso ao texto, pode falar, mas, repito, mas Deus apareceu a Paulo e confirmou a vida, a ida dele a Roma. Isso deve trazer paz para Paulo. Mas quando nós olhamos as Escrituras, não, apesar de Deus não aparecer para nós especificamente, Deus fala através do próprio Paulo uma coisa maravilhosa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Então, nós não estamos debaixo das cadeias físicas, das enfermidades, das tribulações, das limitações que nós estamos tendo agora na pandemia. Nós estamos debaixo das algemas da graça de Deus. Estamos presos na vontade absoluta de Deus. Logo, nós somos direcionados pelo Senhor. Isso deve trazer paz. Paz em certo sentido, não aquela coisa física, né? Fisicamente, nós sofremos como Paulo sofreu, né, na cadeia, e aí, na ida dele para Roma, quase que o barco que afundou, mas todos foram salvos, mas Deus visita, dizendo que nenhuma alma ia perecer, mas poderia perecer naquela viagem, mas Deus já tinha falado, você vai chegar em Roma, e Deus fez com que Paulo chegou em Roma. Mas, voltando para nós, quando olhamos aqui, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, também nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Também nós estamos debaixo dessa soberania, também nós estamos debaixo dessa vontade de Deus. Logo, nós precisamos ter paz com isso. Agora, quando a gente passa por uma situação, como, por exemplo, Paulo estava passando por uma situação de prisão. Mas quando nós passamos de uma situação de luta, de guerra, essa semana, umas semanas atrás, eu estava pensando determinada luta, dificuldade, desafio que eu estou passando, eu estava pensando assim, ó Senhor, eu sei que tu estás no comando, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que é o Senhor quem está fazendo, né? Mas eu pensei, mas eu não posso tirar a dor. A dor, ela faz parte do pacote. Sem dor, não pode haver, vamos dizer assim, eu me prostrar debaixo dessa soberania de Deus e que isso seja indolor, né? Eu não posso estar sendo conduzido pelo Senhor assim, pulando, saltando, né? Debaixo de uma sombra de um coqueiro, tomando água de coco. A dor faz parte do pacote, né? Falei assim, ó, eu tenho que sentir dor, nós temos que sentir dor. No entanto, no contraste maravilhoso, nós temos paz. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, os nossos desejos, por mais nobres que sejam, eles são misturados com o nosso ego. Por exemplo, voltando a Paulo, ele tinha um desejo de ir à Itália, né? E nós temos outros desejos, até mesmo no reino de Deus, né? Quando nós olhamos, por exemplo, o livro histórico, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, teve um momento que os apóstolos queriam pregar na Ásia e na Bitínia, o Espírito Santo os impediu, né? Porque Deus tinha um propósito na Macedônia. E eles tinham só desejo, mas era o desejo deles. Então, os nossos desejos, por mais nobres que sejam, são misturados com o nosso ego. Logo, o que importa de verdade é a vontade de Deus, né? Então, Paulo está aqui, ele estava debaixo da vontade de Deus. Deus traz uma grande revelação para esse homem, para que esse homem possa ser usado de uma maneira maravilhosa, ímpar, dentro de um propósito eterno de Deus, de um mistério que estava oculto e foi revelado agora. Deus, através de uma revelação, revela a Paulo. No entanto, a gente olha para a vida de Paulo, que foi uma vida difícil, foi uma vida de prisão, foi uma vida de apedrejamento, de fome, de nudez, de perigo, de espada. No entanto, o propósito de Deus foi realizado. Se a gente parar e olhar as Escrituras, isso que deve importar para nós, né? Isso que deve interessar para nós. Aí, quanto à nossa vida, é Deus que conduz, é Deus que faz, é Deus que direciona, é o rio de Deus que é sinuoso, reto, ou a corrente que vai no momento de paz, um momento mais rápido, né? Ou umas quedas, né? Abrupta. É Deus quem faz. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Então, aquieta o seu coração. Deus conduz a nossa família. Deus conduz a nossa saúde. Deus conduz a igreja. Deus conduz a história do mundo. É Deus que está debaixo desse ritmo histórico, redentivo. É Ele que faz isso. Então, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós poderíamos pensar, poxa, a vida dele poderia ser diferente. Paulo poderia ter mais, vamos dizer assim, ser mais, vamos dizer assim, facilitado na pregação do Evangelho. Um homem dotado com dom, um homem com uma chamada maravilhosa. Deus poderia, vamos dizer assim, abrir mais portas para ele,
facilitar mais a vida de Paulo. Mas a vida de Paulo não foi muito dura, a vida de Paulo não foi muito pesada. No entanto, o propósito eterno de Deus foi cumprido. Então, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós fomos criados não para uma satisfação de um sonho pessoal. Nós somos chamados para que o nome do Senhor possa ser glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Aí Deus, ele sabe como fazer as coisas. Né? Paulo estava nesse momento atrás de uma cela. Aí você, puxa vida, já pensou esse homem livre? Mas se ele estivesse livre, essa carta não estaria aqui na nossa mão. Né? Se ele estivesse livre, outras cartas não estariam também na nossa mão, porque ele estaria andando, pregando. Certamente alguém poderia até escrever, vamos dizer assim, a vida de Paulo, mas essas palavras com mais tempo, com mais inspiração, vamos dizer assim, Pedro, assim, Paulo, melhor dizendo, numa cela, 24 horas, com mais oportunidade de ser inspirado, de meditar e de pensar na igreja de Éfeso, por exemplo, é a carta que nós estamos usando. Aí Deus é quem sabe. Então, aquieta o seu coração. Aí eu volto para a palavra de Deus, usando o apóstolo Paulo aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí nós podemos nos ajuntar a Paulo e declarar: nós somos prisioneiros em Cristo Jesus. Prisioneiro da graça, prisioneiro nessa vontade absoluta, porque Deus não pode dar muita corda para nós, né? É, até essa semana eu brinquei com o irmão, falei assim: "Poxa, você é, em 2 meses deu uma sumida", aí ele falou assim, ele riu, né? Falei assim: "Cuidado para você não viciar". Aí ele disse assim: "Viciar e dar uma saída, né?" Ele falou assim: "Não, não posso não, não dá para eu viciar, eu não tenho dinheiro". Eu brinquei com ele: "Tá vendo? Se você tivesse dinheiro, você ia ficar viciado a passear, então Deus nunca vai te dar dinheiro". Aí ele riu, foi uma brincadeira que eu fiz com ele, mas uma brincadeira que tem, na verdade, um fundo, porque não estou dizendo que tem um fundo real na vida desse irmão, mas tem um fundo real na vida de todos nós, na vida dele, na minha vida, né? Porque se Deus nos deixar muito à vontade, se Deus não criar essas barreiras, se Deus não fizer essas coisas, como fez com Paulo, deixou ele numa cadeia, e muitas vezes ele deixa a gente preso em certas situações que a gente se debate, se humilha, chora, ora, mas é o Senhor conduzindo a nossa vida, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, ele não abre mão de nós, né? Para o nosso favor, para a glória do nome dele, é ele quem vai fazendo essas coisas maravilhosas na nossa vida, porque o que acontece conosco? O Espírito ele milita contra a nossa carne, e Jesus sabe muito bem o que sentimos, porque ele sentiu isso no Getsemane, e ele disse: "Pai, se for da tua vontade, passe de mim este cálice". E ali ele estava falando como homem, né? E mas ele se rendeu à vontade de Deus. Mas o pior é que nós, muitas vezes, também nós nos debatemos com a vontade absoluta de Deus. Ó, obviamente, Jesus se debateu com a vontade, assim, diferenciada. Ele ia provar o juízo de Deus. E às vezes a gente se debate, pô, às vezes até bobagem, até coisas pequenas a gente se debate, né? Mas Paulo contou com a ajuda de Deus. Mas também nós contamos com a ajuda de Deus. Paulo, ao escrever essa bela carta, ele diz: por esta causa, né, por a causa dos gentios, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Que coisa maravilhosa, que coisa doce. Aí Paulo, ele, na mesmo verso, ele usa na parte B, ele usa uma frase descritiva, indicando a natureza da sua prisão. Então, a natureza da prisão de Paulo foi por amor dos gentios. Oh, que coisa, que ministério chamado, que convicção maravilhosa, né? Então, a prisão de Paulo foi uma oposição fanática dos judeus à missão aos gentios. E quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver claramente que os judeus ficaram irados com Paulo pelo fato de Paulo pregar aos gentios e de Paulo tentar trazer o costume dos gentios aos judeus. O que Paulo não tentou fazer foi uma calúnia dos judeus para prender a Paulo e matar Paulo, né?
Mas o que Paulo ensinava, né? Ele ensinava no capítulo 2 que nós vimos no último encontro, que a barreira da separação, ela foi por terra, né? E Deus forma uma só família. Deus deu privilégio a Paulo e que ele chama de graça, de uma dispensação. Dispensação é ato ou efeito de distribuir. Aí nós soltamos aqui para esse capítulo 3, no versículo 3, depois a gente volta um pouquinho, ele fala assim, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, né? No qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Então Deus deu assim um privilégio a Paulo, um privilégio com muita responsabilidade, com muito peso. Todo privilégio tem grande responsabilidade, porque aí Deus dá essa grande responsabilidade a Paulo e a nós, né, de pregarmos a palavra do Senhor. Então Paulo mostra que essa questão dos gentios e judeus não foi uma invenção dele, não foi uma rebelião dele, como alguns judeus pensaram, né? E aí chamaram Paulo de rebelde. Não foi uma rebelião dele contra os judeus, contra os costumes, mas foi o ministério recebido pela graça de Deus. E os judeus não compreenderam, né? E agora, se os irmãos observarem nesse primeiro bloco, né, do versículo 1, todo esse bloco, né, do capítulo 3, que é do verso 1 ao verso 13, o que Paulo usa? Paulo usa a palavra mistério 3 vezes. No versículo 3, ele diz, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Aí no versículo de número 4, ele diz, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Aí no versículo 9, nós lemos, e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então, quando nós olhamos isso, essa palavra, mistério, entenda esse bloco, para você compreender essa epístola maravilhosa. Essa palavra é a palavra-chave para nós compreendermos todo esse bloco, do versículo 1 ao versículo 3, mistério. Agora, a palavra mistério é uma verdade que esteve oculta ao conhecimento e entendimento do homem, mas que atualmente está desvendada pela revelação de Deus. Aí a pergunta é: se mistério é coisa oculta, se a palavra-chave do bloco é mistério, é um segredo, qual é o segredo que estava oculto dos séculos e das gerações, que foi revelado aos profetas e apóstolos e que Paulo teve acesso? Para nós hoje é muito simples. Voltemos aqui o texto, né? Quando Paulo diz, verso 3, pois segundo uma revelação, vejam, esse mistério foi revelado por Deus a Paulo. Pois segundo, repito, uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Essa palavra que a gente está tentando entender, o que Paulo está querendo dizer. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, um pouquinho só, vou chegar lá. No versículo 5, Paulo diz que em outras gerações não foi dado a conhecer. Então, só os profetas e os apóstolos, Deus deu essa revelação. Então, desde Gênesis, quando Deus faz uma chamada para Adão, expulsa Adão, faz uma promessa redentiva, ele chama Abraão, aí Deus separa Abraão. Em todo o Velho Testamento tinha um mistério que os judeus, a partir de Abraão, que era um hebreu, que dali Deus fez surgir esse povo, estava lá um mistério. Que mistério é esse? Ninguém entendeu. Mas mesmo dentro desse período, esse mistério, vamos dizer assim, essa bondade de Deus, né, ela já estava sendo trabalhada, Deus já estava inserindo no corpo redentivo um povo que era estrangeiro a essa promessa. Mas vamos chegar logo lá onde o apóstolo Paulo chegou, que é o versículo 6, né? A saber, que mistério é esse? A saber,
que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, esse bloco que fala de mistério, Paulo diz, o mistério é que os gentios são co-herdeiros. Simples. Simples para nós agora. Mais profundo, misterioso, ninguém entendia. Não a promessa só para o judeu, só o judeu é o povo eleito, só o judeu é de Deus. Não. Tinha um mistério oculto. Aí, quando a gente volta para o Velho Testamento, a gente pode ver o Noé dizendo assim: ó, Jafé vai comer na tenda de Sem. Quer dizer, que os gentios estariam na tenda dos semitas, sendo protegidos, comendo na tenda de Sem, junto. Então, ele já, vamos dizer assim, o plano de Deus já estava sendo desenrolado. Né? Já quando a gente vê Raabe, que era uma cananita, entrando na genealogia, quando a gente vê Ruth, uma moabita, se casando, né, com o avô de Jessé não, me fugiu agora o nome, o avô de Davi, quer dizer, já entrando, que era uma moabita, enfim, já sendo inserida. Ora, peraí, aí vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte: olha, o mistério é o seguinte, os gentios são co-herdeiros. Aí quando a gente olha assim o povo de Deus hoje, e coloca os judeus num patamar diferente do nosso, da igreja, é porque não entendeu as escrituras. Os gentios estão no mesmo patamar, estão desfrutando da mesma bênção espiritual, são co-herdeiros juntamente em Cristo Jesus por meio do evangelho. O evangelho tira toda a diferença. O evangelho não só tira a diferença dos povos, como os judeus e gentios, mas tira a diferença de denominação, tira a diferença do intelecto, tira a diferença de capacidade da escolaridade, tira de cor, enfim, tira toda a diferença. O evangelho nos une uma só família. Nós devemos celebrar a Deus pelo evangelho que não só salva a nossa alma, mas também nos une. Então nós não podemos olhar assim para os judeus e achar que os judeus assim é um povo especialíssimo e que aí Deus tem vamos dizer assim, um cuidado especial com ele. Não, Deus tem um cuidado especial com a sua igreja, com todos aqueles que recebem o evangelho, porque eu repito para vocês, o mistério a saber é o seguinte, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas de Cristo por meio do evangelho. Então não tem mais diferença. Diferença, aí você fala, mas tinha diferença lá atrás. Não, também não tinha diferença lá atrás. Né? E nós podemos ver que os gentios, inclusive Deus falou assim: olha, se algum estrangeiro quiser vir para o meio de vocês, ele tem que ser circuncidado. E a partir do momento que um estrangeiro era circuncidado, Deus estava dizendo, ele agora está dentro da aliança, né? Era um estrangeiro que se fazia judeu. E agora vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte: judeu não é aquele que é exteriormente, judeu é aquele que é de coração. Judeu no sentido filho da promessa, não judeu no sentido nacionalidade. Aí Paulo, ele tira essa dúvida dizendo quem é do coração. Então quem é do coração? É aquele que recebe o evangelho, é aquele que recebe Jesus Cristo. Então, meus irmãos, em Deus, no seu plano maravilhoso, ele não tem assim um povo diferenciado. Aquele povo especial. A igreja é um povo especial. O evangelho mostra que em Cristo Jesus todos nós somos unidos. Então, o que podia é, ser diferente não é mais diferente. Nós somos juntados em Cristo Jesus. Eu fiquei pensando, meu Deus, como o evangelho é poderoso, como o evangelho ele é maravilhoso, como o evangelho tira toda a diferença, né? Os judeus, por toda a vida, né, tinham uma forma de culto diferente, um jeito diferente, né? Mas agora nós somos unidos nesse corpo maravilhoso para cultuar a Deus. E as diferenças ainda continuam, né? O culto, por exemplo, de um africano, um culto de um judeu messiânico, por exemplo, né? Eles têm um jeito diferente de cultuar o Senhor, mas o Evangelho ele deixa de fora esse ponto de vista, esse ponto cultural de fora, né? Quando fui na África, eu vi claramente essa diferença cultural, não no momento da pregação, mas no momento do louvor, né? O pastor Eliel, que é um missionário assembleano, né? Cristão, um homem de Deus, mas
foi da Assembleia de Deus e é da Assembleia de Deus até hoje. E quando ele chegou lá, ele viu uma cultura diferente. O que que ele fez? Ele canta o hino da harpa, porque é a cultura dele aqui no Brasil. Então ele canta dois hinos da harpa. E aí o que que ele faz? Depois ele deixa o povo africano cultuar dentro da sua cultura. Aí é aquela fila africana, as mulheres dançando, e eles cantam, falam uma frase, uma palavra, e o coral repete, um só diz uma frase, Jesus é o Senhor, aí toda a igreja repete uma outra frase, ele é poderoso, por exemplo, e aí vai e fica repetindo aquilo, andando em volta, batendo, aquela coisa toda, e eu fiquei olhando aqui, ele dá espaço para a cultura africana cultuar. Mas aí depois vem a pregação da palavra, que a pregação da palavra é a mesma coisa, todos sentados ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus que é lida no Brasil, é lida na África, é lida em qualquer lugar, em todas as épocas, é a única palavra de Deus. Mas tem uma cultura diferente. No entanto, eles são os nossos irmãos. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, a Assembleia de Deus, na geração passada, e quando eu era novo convertido, eu transitava nos cultos da Assembleia e da Nova Vida, né? Logo assim que eu vim para o Evangelho. E aí a gente cantava na Assembleia de harpa cristã, sentadas, irmãs de coque, e com aqueles roupões. Hoje mudou, a Assembleia de Deus hoje canta de pé também, com os hinos projetados, e agora quase a harpa já foi quase que abandonada em algumas delas, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, não tem, tanto faz. Eu em pé, ou se canta um corinho, para mim é adorar a Deus, e a gente não tem que estar preso à tradição. Podemos usar a tradição, podemos usar a arte, não estou dizendo que não seja importante, eu estou dizendo o seguinte, que a gente importa que a gente adore a Deus, né? Se algumas mantêm a tradição ou não, mas vamos lá. Aí na tradição, na geração passada, eu transitava nessas duas culturas, né? Chegava na Nova Vida em pé, batia a palma, levantava a mão, os corinhos, que até hoje a gente canta, enfim, mas nossos irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho faz isso. Então nós somos unidos não porque cantamos na arca ou no cantor cristão ou que cantamos corinho. Nós somos unidos porque gostamos de tirar férias do mesmo lugar ou que gostamos das mesmas músicas, dos mesmos filmes. Nós somos unidos pelo Evangelho. É o Evangelho que faz a diferença. É isso que a gente precisa amadurecer, a igreja precisa amadurecer. É esse Cristo maravilhoso, esse Evangelho maravilhoso que nos une. A nossa diferença não pode nos dividir. Eu digo diferença não no sentido doutrinário, né? Nós acreditamos em Deus Pai Todo-Poderoso, no Seu Filho, no Espírito Santo, no sangue, na ressurreição dos mortos, na triunidade. Nós acreditamos. Quando eu falo diferença, voltando àquela barba que eu fui convidado e não fui, fui convidado e desconvidado ao mesmo tempo, quando eu falei, dei uma negativa para minha barba. Não é nesse ponto, né, que não é relevante. Então, nós não podemos estar divididos nisso, né? Eu posso até não empregar por causa da barba, mas esse pastor que me convidou e me desconvidou, ele é meu amigo até hoje, a gente se encontra, a gente se abraça, a gente, de vez em quando a gente conversa, e, enfim, a gente tem uma amizade muito maravilhosa, né? Quer dizer, meu irmão, né? Meu irmão em Cristo Jesus, né? Então, por mais que eu tenha os meus pontos de vista, você tenha os seus pontos de vista, eles não podem ser, vamos dizer assim, a razão de nós estarmos divididos. Eles podem ser até reais para nós. No entanto, quando a gente olha para o Evangelho, a gente precisa entender que nós somos irmãos em Cristo Jesus. Olho para a exegese do texto e fico maravilhado, porque Paulo estava falando algo novo, mas velho. Por que, velho? Porque o mistério estava lá, só que estava oculto. E agora, Paulo diz, foi revelado, né, aos santos apóstolos e profetas, né? Paulo estava convicto de que ele tinha recebido essa graça para anunciar o evangelho aos gentios. Aí no versículo de número 7, ele diz, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Glória a Deus. Então vejam a sequência desse versículo 7. Primeiro ele diz, foi constituído. Quando a gente olha aqui o sujeito está na voz passiva.
Quer dizer, não foi Paulo que disse assim, eu me constituí, não. Ele diz, eu fui constituído. Isso significa o seguinte, que Paulo está dizendo, que Deus foi o sujeito ativo, foi Deus quem operou, Deus que fez, foi Deus que constituiu a Paulo. Então ele foi passivo nessa história. Nós sempre seremos passivos. É Deus sempre que faz, é Deus sempre que age. Paulo responde, nós respondemos, obviamente, né? Foi uma ação direta de Deus. Segundo, ele diz sobre o dom da graça, né, na sequência do versículo 7. Quer dizer, isso significa que foi Paulo que foi capacitado a fazer o que ele fez pelo dom da graça. Quando nós olhamos a igreja, a continuidade da edificação da igreja, né, é Deus que nos capacita, esse dom que é derramado sobre a igreja, para a gente pregar o evangelho, para a gente entender que a gente é uma família, para a gente entender que a gente está junto no corpo, esse dom maravilhoso, esse entendimento maravilhoso que Deus nos dá. É o pelo do, voltando aqui o versículo 7, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, conforme foi constituído esse dom maravilhoso. Isso se estende a nós, irmãos. Não há mérito em nós, não houve mérito em Paulo, mas ele diz, fui constituído segundo esse dom da graça. Então nós devemos dar glória ao Senhor. E para fechar, no versículo ainda 7, ele diz, conforme a força operante do seu poder. A força que opera pelo poder de Deus, que operou na vida de Paulo, desde a chamada de Paulo até a morte de Paulo, provavelmente decapitado, preso, rejeitado, ficou sozinho, mas ele completou a carreira, ele combateu o bom combate. Por que ele completou a carreira e combateu o bom combate? Porque ele disse o seguinte, segundo a força operante do seu poder. Então foi a força que operou na vida de Paulo, que deu graça para Paulo ser o que ele foi. É a força operante do Senhor, do seu poder, que opera na minha vida para eu ser o que eu sou, para você ser o que você é, para a gente completar a carreira, para a gente pregar o Evangelho, para a gente abraçar os nossos irmãos, para a gente, enfim, nós estarmos juntos em Cristo Jesus. Eu acredito no Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo está operando na igreja, segundo a força operante do seu poder, que não só operou em Paulo, mas opera na nossa vida, para que possamos completar a carreira, esse dom da graça para pregar aos gentios, que Paulo recebera, abriu porta ao evangelho para todas as nações. E é assim, né, que o Senhor continua operando. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações e Deus continua usando a sua amada igreja. Paulo não era um homem especial. Paulo era um vaso de barro. Nós não somos homens e mulheres especiais. Somos vasos de barro, igualmente como Paulo era. E qual foi o segredo de Paulo? É porque Paulo, ele mostra nesse versículo 7, que eu acho ele assim maravilhoso, o qual fui constituído, né? Ministro conforme o dom da graça a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Aí veja o versículo 8, ele diz, a mim o menor de todos os santos. Então ele não era assim um vaso especial, ó, de porcelana, não. Ele diz, ele entende isso, a gente precisa entender isso. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós, quando um profeta, eu sou eu, não dobrei os meus joelhos diante de Baal, Deus disse para ele, ó Elias, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Então, Paulo entendeu isso, a mim o menor. Nós precisamos entender isso. Paulo, ele coloca aqui no versículo 7, vamos dizer assim, o poder exclusivo de Deus, a soberania exclusiva de Deus. É Deus quem faz, é Deus quem escolhe, é Deus quem usa, é Deus quem opera. Nós somos vasos. E aí eu quero me unir a Paulo. Eu quero ter esse entendimento, essa humildade, e que muitas vezes eu não tenho. E que muitas vezes eu me debato e eu tenho que estar ali sempre, Senhor, guarda o meu coração, perdoa a minha soberba, Senhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E verso 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus
se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Observe o que o apóstolo Paulo diz. No versículo número 8, ele coloca uma coisa muito pessoal, a mim o menor. Aí no verso 9 ele ainda continua assim, e manifestar qual seja a dispensação da graça de Deus. Aí no versículo 10 ele muda o tom, ele sai do pessoal para o coletivo. Aí ele diz o seguinte, para que pela igreja, aí ele coloca todo mundo, todos nós, mostrando que Deus não operou só nele, Deus opera em todos nós, em toda a sua igreja. E quando Deus opera em toda a sua igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora. Aí ele coloca algo assim maravilhoso. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, o que Deus faz através da sua igreja é tão glorioso, que é conhecido dos principados e da potestade. Então, Deus está operando em nós. Deus está operando na igreja. Às vezes nós olhamos para a igreja, achamos que Deus não opera mais na igreja por causa da apostasia, mas a apostasia ela não começou agora. A apostasia já está lá desde o do princípio, porque nós estamos nos últimos dias, desde a descida do Espírito Santo. Obviamente que o tempo está se encurtando, a tribulação está aumentando, Jesus está voltando, eu sei disso, isso é claro nas Escrituras, mas o Senhor está operando na igreja e a gente olha porque a gente está chegando nos últimos dias, o Espírito Santo não está operando na igreja. Não, irmãos, o Espírito está operando na minha vida e na sua vida. Deus está trabalhando na igreja, Deus está operando na sua igreja, como disse o apóstolo Paulo aqui, né? Segundo a força operante do seu poder, ele continua fazendo isso na nossa vida. Aí Deus usou Paulo para pregar aos gentios, formar o seu corpo, e agora? O ministério, ele continua, o mistério foi revelado e o ministério continua desenrolando. Paulo foi, Deus levou Paulo já há quase 2000 anos. Deus continua levantando homens e mulheres para que o nome do Senhor seja glorificado. Você está embutido nesse propósito eterno. Eu fui chamado para este propósito eterno. A denominação da Igreja Cristã Nova Vida, Assembleia de Deus, Batista, presbiteriana, universal, da graça, seja lá qual for o rótulo denominacional, nessas denominações existe a igreja de Cristo que está lá e nós precisamos pregar o evangelho. Cristo está voltando e, enfim, Deus vai continuar usando a igreja. Deus está usando a igreja. A igreja não está morta, a igreja está viva, né? Houve aqui nesse texto, né? Vamos dizer assim, a exegese desse texto é o seguinte: Deus usou Paulo para fazer uma obra maravilhosa. O mistério foi revelado. Os gentios agora estão com os judeus um só corpo. Nós entendemos isso. E agora? Parou? Parou aí? Parou aqui no texto? E aí o que tinha que ser feito foi feito? Né? Obviamente, Deus tinha ali chegou a um propósito com o apóstolo Paulo, mas o propósito de Deus continua. A igreja está sempre crescendo na graça e no conhecimento. Deus chamou você, nós precisamos nos levantar, nós precisamos deixar Deus nos usar, e a gente precisa se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu quero, Senhor amado, viver a sua palavra. Aí Paulo dá uma palavra muito específica para a igreja de Éfeso, mas que é com extensão a nós. Lá no versículo 13 ele usa uma conclusão, né? Diz o seguinte: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Nisto está a vossa glória. Aí Paulo estava dizendo assim: eu estou preso, né? Mas eu queria dizer para vocês que para vocês não serem desfalecidos nas minhas tribulações. Percebam que, ao mesmo tempo que Paulo diz lá no versículo 1 que ele era prisioneiro de Cristo, ele entendia a soberania de Deus, mas no versículo 13 ele fala como homem, né? Eu quero que vocês. Eu estou atribulado. Porque ele estava atribulado, ele estava sofrendo. Ele, mesmo com toda a revelação, humanamente não tem como tirar a dor da nossa humanidade. Mas ele disse para a igreja: não desfaleçais, irmãos, na minha tribulação. Em outras palavras, caminhe, prossigam, prossigam para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele disse para a igreja de Filipos, né? Esse versículo: caminhe, não desfaleça. Nós não podemos desfalecer. Nós
somos atribulados, mas devemos prosseguir, prosseguir, prosseguir até o final da nossa vida. Por isso, devemos acordar, devemos nos levantar, devemos caminhar e sermos usados pelo Senhor. Nós precisamos estar aos pés da cruz para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus fortaleça os nossos corações. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vida desse irmão, Paulo, que o Senhor usou de uma maneira graciosa, segundo a força operante do seu poder. Senhor, no entanto, a obra não parou em Paulo. O texto aqui mostra algo maravilhoso, Senhor, um mistério que foi desvendado. Somos uma só família. E agora, o que nós temos que fazer? Parou tudo? Foi tudo completo? Não, Senhor, a tua obra continua. Até a sua volta, o Senhor continua usando a igreja. Porque nós podemos ver nesse versículo 10 que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Usa-nos, Senhor. Usa nossas vidas para a glória do Senhor. Usa cada um de nós. Levanta a sua igreja. Senhor, acorda a sua igreja e que possamos, ó Deus, trabalhar junto com o teu Espírito Santo para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Abençoa o teu povo, Senhor, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e que nós possamos nos prostrar antes da sua soberania, Senhor, e entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que a carne sofra, ainda que, ó Deus, sintamos dores como Paulo sentiu, porque Paulo, ó Deus, entendeu tanto isso que ele sabia que a igreja poderia se desfalecer em ver, ó Deus, aquele apóstolo, Senhor, aquele homem usado pelo Senhor atrás de uma cela, abandonado, sozinho, Senhor, mas ele disse: não desfaleçais nas minhas tribulações. Senhor, em nome de Jesus, é fato. No entanto, Paulo entendeu que ele era prisioneiro não de Nero, ele era prisioneiro de Cristo Jesus, e que possamos entender, ainda que a nossa carne sofra, ainda que nós sejamos atribulados, mas também, juntamente com Paulo, nós somos prisioneiros de Cristo Jesus. Nossas algemas são as algemas da graça, da misericórdia, da bondade. Nós estamos presos no Senhor. O Senhor não nos deixa ir longe, porque, Senhor, se o Senhor deixar a gente à vontade, nós vamos longe, nós vamos nos perder, Senhor. Por isso, o teu Espírito milita contra a nossa carne, para que nós não venhamos a fazer, ó Deus, aquilo que seja do nosso querer. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos guardados pela sua graça maravilhosa. Continua nos abençoando, continua nos guardando, nos fortalecendo em Cristo Jesus. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Seja conosco, Senhor, e nos dê um resto de semana na sua presença em Cristo Jesus, e que a igreja de Deus diga amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que possamos olhar para esse texto e dizer: Senhor, eu quero entender a sua vocação como Paulo entendeu e viver segundo a sua vontade. Até domingo pela manhã estaremos juntos, a igreja aberta 8h30, para a gente estar orando, invocando a presença de Deus em Cristo Jesus, e recebermos a palavra e comermos a ceia do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos desde agora e para todo sempre, e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Fiquem com o Senhor.